nossa igreja, né? Tá muito feliz mesmo? Deus é bom demais, né? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Como Deus tem cuidado da gente, como Deus tem feito muito mais do que pedimos, sonhamos, imaginamos. 4 anos, como passou rápido. Na verdade, às vezes parece que tem mais. Quando eu olho para tudo que a gente viveu nesses 4 anos, às vezes me dá a sensação de que já foram uns 10 pelo menos. Foi muito intenso, muito intenso. Esses últimos 2 anos de pandemia, então, foram mais intensos do que a gente podia imaginar. Mas como Deus tem nos surpreendido, nos guardado e nos abençoado. Eu queria falar uma frase do pastor Carlito. Ele diz assim: olha, ninguém faz nada grande sozinho. Eu não conhecia essa frase há 4, 5 anos atrás, mas Deus já havia movido o meu coração em oração, para que eu pudesse clamar a Deus por pessoas, e eu entendi aquilo que Ele tinha para nós, e aquilo era muito maior do que a gente podia imaginar, e sem pessoas seria impossível realizar os sonhos que Ele tinha para essa cidade, para esse estado, para essa nação. E você está aqui, eu já disse isso, eu não me canso de repetir, você está aqui hoje como resposta de oração. Talvez você não saiba disso ainda, talvez essa verdade não tenha chegado ao seu coração ainda, mas você está aqui nessa manhã como uma resposta de oração. Deus trouxe você a essa comunidade de fé, essa igreja, para Ele restaurar a sua identidade no Senhor, para Ele revelar para você o propósito que Ele tem para a sua vida, para que você nunca se mova pela falta, para que você nunca corra atrás de propostas na sua vida, mas que você se mova no propósito que você nasceu, no propósito que Deus tem para você. Eu tenho muita convicção que Deus trouxe você aqui nessa igreja, não para que você ficasse sentado aqui o restante da sua vida, mas para que você fosse capacitado, inflamado, potencializado e enviado para fazer a diferença na nossa cidade. É por isso que você está aqui nessa manhã, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Segunda Samuel 23, verso 8. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho. 2 Samuel 23, verso 8. Hoje nós vamos falar sobre o que fez o exército de Israel ser tão poderoso. O que fez o exército de Israel ser tão vitorioso. Nós vamos aprender aqui o que influenciou o exército de Israel para que ele pudesse avançar da maneira como ele avançou. 2 Samuel 23, verso 8, o texto diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de... Aqui agora tem uma série de sugestões de nome para você dar aos seus filhos aí. Já começa com um lindo, Jabezão. Um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, eu quero que você imagine a cena, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô, ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas agora somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leia, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória.
Deus, fala conosco nessa manhã. Por favor, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, voz diretiva do Senhor para as nossas vidas. Fala, Deus, aquilo que nós, enquanto Teu povo, precisamos ouvir. Como um pai exorta os seus filhos, que o Senhor venha nos exortar nessa manhã, que o Senhor venha nos chacoalhar nessa manhã, e que o Senhor venha trazer uma palavra que venha transformar o nosso entendimento, mudar a nossa postura, Pai. Dirige as nossas vidas ao centro da sua vontade. Essa é a oração que nós fazemos e todo o povo de Deus diz. Querido, esse texto fala de algumas situações em que o povo de Israel passou dificuldade. Esse texto fala do exército de Israel que estava diante dos inimigos, e muitas vezes os inimigos, eles se posicionaram de uma maneira que gerou medo no exército de Israel. Esse texto fala de algumas situações em que o povo de Israel fugiu, mas esse texto fala também de alguns poucos homens que permaneceram fiéis ao Senhor, que permaneceram leais ao propósito do Senhor, e mesmo quando todos estavam fugindo, e mesmo quando todos recuaram, eles permaneceram ali. Eu não sei se você sabe ou não, mas Davi, ele tinha um exército de elite composto por mais ou menos 37 soldados. 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo, e aqueles homens estavam dispostos a morrer pelo seu rei, a morrer pela causa do seu Deus, a morrer para proteger as suas terras. E dentre esses mais ou menos 37 nomes, aqui Deus está destacando, Ele está trazendo honra a 3 homens que diante de um desafio tremendo, permaneceram fiéis ao Senhor. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu posso perceber muitas razões pela qual o povo de Deus, o exército de Israel, foi vitorioso, mas hoje eu quero destacar a qualidade do caráter desses homens. Eu quero realçar um aspecto do caráter deles, que é a lealdade a Deus, a lealdade aos seus líderes, a lealdade ao propósito maior. Sabe, eu poderia citar muitos motivos pelos quais o exército de Israel, pelo qual o povo de Deus era um povo vitorioso. O primeiro, talvez ali, foi o fato de Deus ter levantado um líder, de Deus ter escolhido um líder, de Deus ter capacitado Davi, e isso faz toda a diferença. Uma coisa é quando um homem, sem a autorização de Deus, se levanta para querer liderar. Outra coisa é quando Deus chama um homem, é quando Deus capacita, é quando Deus separa, e é quando Deus derrama sobre ele unção. Um outro motivo pelo qual talvez o povo de Israel tenha sido um povo vitorioso, é que em vários outros textos você vai ver que o povo se unia em torno de um só objetivo e um só propósito. Há muitos motivos aqui pelo qual o exército de Israel foi vitorioso, mas hoje eu quero destacar e eu quero focar no aspecto da lealdade. Você sabe o que é lealdade? Você sabe o que é fidelidade? Você sabe o que é isso? Hoje, no mundo que nós vivemos, na crise da informação, as pessoas sabem tudo. Elas são especialistas em tudo, elas podem comentar tudo, mas há uma grande diferença entre você saber a teoria e você viver aquilo na prática. Talvez você saiba todas as traduções, a origem da palavra, como a palavra foi formada. Talvez você saiba quantas vezes a palavra lealdade é citada na Bíblia, mas a questão é o quanto isso é uma verdade no seu coração. Lealdade é a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Lealdade tem a ver com uma pessoa manter-se em retidão moral, independente das circunstâncias. É a capacidade de alguém exercer honestidade, de honrar os seus compromissos, as suas alianças. Lealdade também é encontrado como um sinônimo de fidelidade. Agora, o que nós precisamos entender é que ninguém nasce leal, ninguém nasce fiel. Na verdade, nós nascemos leais aos nossos instintos, à nossa necessidade.
O teólogo Ziel Machado, ele até diz que se um recém-nascido pesasse em torno de 200 quilos, ele seria capaz de matar o seu pai e a sua mãe no momento da fome, da raiva ou da dor que ele sentisse naquele exato momento. Porque nós somos leais a nós mesmos, nós somos fiéis às nossas vontades. Agora, isso não é uma verdadeira lealdade, nem uma verdadeira fidelidade. A lealdade é algo que nós precisamos trabalhar no nosso caráter, é algo que nós precisamos, de alguma maneira, desenvolver nas nossas vidas, e essa é a pergunta que fica nessa manhã: como é que eu desenvolvo a verdadeira lealdade no meu caráter? Como é que eu me torno uma pessoa altamente confiável? Como é que eu sou ou me torno uma pessoa fiel aos meus relacionamentos, ao Senhor, à sua palavra? E se você quer descobrir, eu convido você a anotar aí. Em primeiro lugar, você precisa assumir um compromisso com o Senhor. Se você quer ser uma pessoa altamente confiável, uma pessoa leal, você precisa assumir um compromisso com o próprio Deus. Nós precisamos entender nessa manhã que só há verdadeira lealdade quando nós somos leais aos princípios corretos. Porque a lealdade é um valor moral, portanto, se ela é exercida da maneira errada e com o fim errado, ela perde o seu caráter, ela perde o seu propósito. Por exemplo, no mundo do crime, poderíamos dizer que há lealdade entre eles? Num certo aspecto, sim. Mas essa não é uma verdadeira lealdade, porque o seu caráter moral não é verdadeiro. Aquilo ali nós podemos chamar de, no mínimo, um interesse, de, no mínimo, uma inteligência para se manter vivo e se manter dentro da organização. Isso não é lealdade. Quando você vê um amigo fazer algo errado e você não diz nada, você não está sendo leal a ele. Percebe? A lealdade, ela tem um caráter moral e ético. Por isso, se queremos ser verdadeiramente fiéis, nós precisamos nessa manhã assumir um compromisso com o Senhor. Só é lealdade quando ela tem a origem certa e ela tem o destino certo. E a origem da lealdade é Deus, porque Ele é a origem de todo o valor moral e ético. É em Deus que nós aprendemos que não podemos matar, que não podemos mentir, que não podemos adulterar, que não podemos trair. É em Deus que nós aprendemos todas essas coisas. Por isso, acima de qualquer outra coisa, comece assumindo um compromisso com o Senhor. De forma que nós só seremos verdadeiramente leais, se em primeira instância nós tivermos um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu propósito e com os princípios que norteiam as nossas relações. Deixa eu ilustrar. Imagine uma loja, um comércio. Você consegue imaginar? O vendedor ali, ele precisa ser leal ao seu gerente, sim ou não? Mas e se o gerente tentar corromper o coração do vendedor a um negócio ilícito, ele deve permanecer em lealdade? Percebe? A lealdade, você precisa entender esse princípio, ela primeiro precisa ser exercida sempre à autoridade maior existente. O vendedor, em primeiro lugar, ele tem que ser leal ao dono, porque o dono jamais vai roubar de si mesmo. Ele jamais vai levar o seu próprio negócio à falência. O vendedor, primeiro, precisa ser leal ao propósito maior. E apenas quando ele estiver exercendo essa lealdade, a autoridade máxima, é que ele estará pronto para exercer a verdadeira autoridade, então, ao gerente de vendas, ao supervisor, ao coordenador. Seja primeiro leal à autoridade maior. Aqui na igreja, por exemplo, você tem que ser leal ao seu líder de célula? Claro. Ao seu discipulador, é óbvio. Mas primeiro você tem que exercer a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus, ao propósito de Deus, à palavra do Senhor. Porque se o seu líder de célula, por um acaso, começar a dirigi-lo num caminho diferente desse, então você está liberado dessa lealdade. Toda lealdade horizontal, ela é limitada. E ela é limitada quando?
quando eu estou debaixo de uma lealdade vertical. Quando eu conheço essa palavra, quando eu conheço o que está escrito aqui, quando eu conheço a vontade do Senhor e para onde Ele está nos dirigindo. Portanto, acima de uma fidelidade ao seu pastor local, você deve exercer fidelidade a Deus. Porque se em algum momento eu me desviar dos caminhos do Senhor, você precisa, como alguém que é leal a Deus, me exortar. Chamar o seu pastor para conversar, isso é lealdade. Você sabe se eu sou leal a você ou não, quando eu o vejo cometer um ato de injustiça e eu te chamo, porque quando eu te chamo eu estou dizendo, eu me importo com você. Eu sou leal, não ao seu prazer imediato, mas à sua vida como um todo. Eu sou leal, não àquilo que você vai sentir no momento, quando você estiver sendo disciplinado, mas eu sou leal à sua vida como um todo. Eu estou interessado na sua eternidade, e por isso eu preciso exercer essa lealdade a você. Amém, igreja? Agora, essa lealdade horizontal que nós temos uns com os outros, seja numa amizade, seja numa relação profissional, ela é limitada. Somente a lealdade vertical a Deus, ela deve ser total. Esses homens aqui desse texto, eles só permaneceram ali quando todo o exército recuou. Pensa só, um só homem com uma lança na mão enfrentou 800. Imagine a cena quando todos recuaram. Ele permaneceu ali, mas sabe por que ele permaneceu ali? Porque primeiro, ele tinha um compromisso com Deus. Ele guardou no seu coração o princípio de que ele não poderia deixar o propósito de Deus abandonado ali naquele momento. Eu tenho um compromisso com o Senhor, e ainda que todos esses fugiram de medo, eu vou permanecer. Porque eu tenho um compromisso com Deus dos exércitos, eu tenho um compromisso com Deus Altíssimo. Você tem um compromisso com Deus? Porque não adianta você ter um compromisso com o seu cônjuge. Esse compromisso ele é conveniente, se primeiro você não tiver um compromisso com o Senhor. Ele é conveniente até o momento que você achar que deve. Na primeira oportunidade, ou na primeira fome, necessidade, você rompe aquela lealdade. Primeiro, você tem um compromisso com Deus, querido. Você tem um compromisso com o Senhor, porque é isso que vai nortear a sua vida. Em segundo lugar, se você quer ser uma pessoa leal, uma pessoa confiável, uma pessoa fiel, tenha relacionamento com Deus. Sabe por que talvez você traia tanto os seus amigos, falando mal nas costas, fazendo fofoca, desapontando quando eles mais precisam de você? Sabe por que talvez você fale em sua lealdade ao seu cônjuge, tendo pensamentos que o Senhor não aprova, cultivando dentro de você imagens que o Senhor não aprova? Sabe por quê? Porque talvez você não seja tão leal a Deus quanto você pensa ser. Porque se eu sou capaz de trair um Deus que entregou o Filho dele para morrer por mim numa cruz, se eu sou capaz de trair um Deus que é perfeito comigo e que não falha, e que me ama mais do que qualquer outra coisa, e que cuida de mim, querido, eu sou capaz de trair qualquer pessoa. Eu sou capaz de trair qualquer relação. Por isso, em primeiro lugar, assuma um compromisso de lealdade com Deus. E em segundo lugar, cultive um relacionamento com Ele. Porque tudo que nós precisamos para viver nos relacionamentos horizontais, nós recebemos de uma relação vertical. A partir do momento que Adão e Eva romperam com Deus no jardim do Éden, você percebe que no exato momento houve o quê? Briga, racha, acusação, culpa, vergonha. Porque uma vez que nós perdemos a relação com aquele que é perfeito e com aquele que nos ensina sobre integridade, nós também não sabemos mais nos relacionarmos uns com os outros. É recebendo o amor de Deus que nós aprendemos a amar. Sabe por que muitos casais praticam um amor comercial dentro de casa? Eu te sirvo se você me servir, eu faço se você fizer.
Sabe por quê? Que quando um deixa de fazer, o outro também por pirraça não faz? Sabe por que praticamos esse amor comercial? Porque não temos experimentado do amor sacrificial do nosso Deus, da palavra, que diz, é melhor dar do que receber. Amor verdadeiro não se improvisa. Nós só somos capazes de dar aos outros aquilo que nós primeiro recebemos. Amor a gente não improvisa, amor a gente transborda. E se você quer amar o seu marido, o seu cônjuge, a sua noiva, se você quer amar os seus filhos com esse amor divino, unilateral, sacrificial, se você quer ter esse nível de amor, você precisa primeiro experimentá-lo. Sabe por que a gente não consegue amar o nosso próximo? Porque a gente confundiu amar com gostar. Deus não mandou você gostar. Gostar tem a ver com Ele satisfazer as suas vontades. Gostar tem a ver com o outro fazer algo que você se afeiçoe. Amar é se entregar. Amar é você se sacrificar. É você fazer mesmo que você não receba nada. Agora só é possível exercer esse tipo de amor aqueles que têm experimentado desse tipo de amor. Glória a Deus, igreja. É só experimentando o perdão que a gente é capaz de perdoar. As pessoas que não perdoam é porque ainda não experimentaram do perdão de Deus, embora Ele já tenha dado. Porque como eu posso falar para alguém, eu não vou te perdoar porque o que você fez contra mim gerou um dano terrível? Se eu gerei um dano ainda maior no meu Deus, a ponto dele ter que entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por mim, como é que eu vou negar perdão às pessoas se Deus me perdoou, sem que eu pudesse fazer qualquer coisa para retribuir? Como é que eu tenho coragem de dizer eu não te perdoo? Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós somos constrangidos de tal maneira que não nos resta outra atitude a não ser liberar esse perdão também. A pessoa pode falar, mas você vai me perdoar? Mas e aquilo que eu fiz contra você, querido? Não se preocupe, eu fiz algo muito pior contra meu Deus, e Ele me perdoou. Tenha relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque através dessa relação você vai ser constrangido. Por exemplo, a fidelidade do Senhor. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar no quanto Deus é fiel ao seu propósito, e mesmo você não sendo, e mesmo você falhando, e mesmo você pecando, Deus continua lá cuidando de você, e não deixando nada faltar na sua mesa e nem na sua cama? Alguém apaga aqui para mim essas luzes, fazendo um favor? Já parou para pensar nisso? O quanto o Senhor é fiel, mesmo você falhando, mesmo você errando, o quanto Deus continua lá. Então como que eu não vou ser fiel aos meus amigos? Como que eu não vou ser fiel ao meu cônjuge? Como eu não vou ser fiel aos meus líderes? Tenha relacionamento com Deus. Esses homens aqui, eles foram obedientes a Davi, eles foram fiéis ao Senhor, eles foram leais na hora da batalha, porque eles conheciam um Deus que eles serviam. O meu Deus é o Deus que estava com Davi quando ele enfrentou o gigante Golias. O meu Deus deu vitórias tremendas para nós. Como é que eu vou recuar? Como é que eu vou fugir? Esses homens conheciam ao Senhor, esses homens tinham um relacionamento com Deus, esses homens conheciam a vontade do próprio Deus, eles entenderam que Israel era o povo que Deus estava formando para si. Portanto, Deus não ia desamparar aquele povo. Eles entenderam que o Deus que eles serviam era o Deus dos exércitos. Deixa eu te perguntar, você conhece a Deus? Você conhece quem é o seu Deus? Então por que você tem tanto medo? É por isso que a Bíblia diz, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, querido, às vezes, ele se torna um ídolo nas nossas vidas. Você já parou para prestar atenção nisso? Que o medo às vezes se torna um Deus, e você começa a sacrificar para esse Deus chamado medo, sonhos, projetos, e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quando você conhece a Deus, quando você conhece a vontade de Deus, quando você conhece o caráter de Deus, você não recua.
Esses homens foram obedientes e fiéis, porque eles entenderam a razão pela qual eles serviam no exército. Servir no exército não era carreira, servir no exército não era uma opção, servir no exército não era um emprego, não era um passatempo, era a vida daqueles homens. Eles entenderam a razão pela qual eles estavam ali. Eles estavam literalmente expandindo o reino do Senhor nessa terra. Eles estavam fazendo parte da conquista do Senhor. Agora, será que você compreende o que você está fazendo aqui hoje? Será que você entende o porquê Deus deu palavras de ordem para que você viesse à existência? Será que você entende o porquê de tantos milhares e milhares de espermatozoides você foi escolhido? Será que você entende o porquê você está aqui? O que Deus está fazendo na cidade nesse exato momento? Será que você entende o que está acontecendo no mundo? Será que você entende o porquê que você está escutando uma palavra como essa? Esses homens foram fiéis, obedientes, leais, porque não só entenderam o que eles estavam fazendo ali, como entenderam que servir ao Senhor no exército era servir o próprio Deus. Você entende que trabalhar onde você trabalha é trabalhar para o próprio Deus? Porque se você não entender isso, você vai fazer tudo meia boca, tudo com mediocridade, e você não vai honrar o Senhor, você não vai demonstrar o caráter de Deus nesse mundo. Você entende que ao estudar, e nós precisamos que você estude, e nós precisamos que você descubra as próximas vacinas, a cura de doenças que hoje não tem solução. Nós precisamos, você entende que ao estudar, você está servindo ao próprio Deus, que ao cuidar da sua família, você está servindo ao próprio Deus. Será que você entende isso? Será que você entende que toda liderança e toda autoridade foi constituída pelo próprio Deus? Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. A palavra do Senhor diz que Ele sustenta toda a criação. Você entende que toda a autoridade, toda a liderança foi constituída por Deus sobre a sua vida? O seu pai, a sua mãe é uma autoridade sobre você. O seu líder é uma autoridade sobre a sua vida. Será que você consegue compreender isso como aqueles soldados compreendiam o papel de Davi? O que precisa ficar claro é que somente aqueles que conhecem a Deus, que têm um compromisso com Ele, serão leais. Do contrário, você pode ser inteligente, humanamente falando. Você pode fingir uma lealdade. Você pode fingir uma honestidade. Até quando for interessante para você. Mas a verdadeira lealdade, ela só é possível quando você conhece a Deus e tem um compromisso com Ele. Minha palavra para você é: antes de ser fiel ao seu cônjuge, seja fiel a Deus. Antes de ser leal aos seus líderes, seja leal a Deus, a palavra dEle. Antes de ser leal a você mesmo, às suas vontades, aos seus desejos, seja leal ao que diz a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, tome a decisão de ser leal antes que seja necessário exercer a lealdade. Presta atenção para que você possa entender. Tome a decisão de ser leal antes que você precise exercer a sua lealdade. Verso 10, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Querido, a chave da obediência, a chave da fidelidade, a chave da lealdade é você tomar essa decisão com antecedência. Quando você deixa para decidir na hora, muitos fatores emocionais podem te influenciar. Quando você deixa para decidir na hora, o medo pode tomar conta do seu coração, a tentação pode ser maior do que a sua força de vontade. Quando você deixa para pensar na hora, você está sujeito à queda. Mas quando você toma a decisão antes, você pondera todos os fatores. Quando eu decido ser leal à minha esposa, eu pondero todas as possíveis situações que podem acontecer na minha vida.
E eu começo a me preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente para essas situações que não são uma utopia. Então, quando eu tomo a decisão de maneira antecipada, eu também me preparo de maneira antecipada, e na hora da crise, na hora da dificuldade, eu estou pronto para agir. Você precisa entender que obedecer, que ser fiel, que ser leal, não é uma decisão que você vai ter que tomar todo dia, porque é assim que a gente faz. É lá na escola, o jovem está dizendo, não, eu preciso obedecer a Deus, ele está tomando a decisão ali. Aí no outro dia, ele toma a decisão quando ele recebe um convite, não, eu preciso obedecer a Deus. Essa é uma decisão que você toma uma vez na sua vida, e você sustenta ela a partir de um estilo, de um padrão de comportamento. Presta atenção no que eu vou te dizer, se você deixar para pensar nesse assunto, na hora que uma mulher pular em cima de você, adeus seu casamento. E você sabe o que eu estou falando. E os que dizem que não é bem assim, são justamente aqueles que mais caem com frequência. Eu digo isso porque eu sou pastor, e eu atendo muitas famílias, que você não consegue nem imaginar o que está acontecendo dentro da casa delas. Os que se dizem fortes são os que mais caem. Eu prefiro um homem que entende a sua fraqueza e que evita lugares, situações e pessoas, do que aquele que se diz forte e não evita lugares, situações e pessoas e acaba caindo. Se você deixar para refletir sobre questões de honra, de lealdade, de fidelidade, na hora em que um homem começar a te dar mais atenção do que o seu marido te dá, começar a fazer perguntas para você que o seu marido não faz, adeus matrimônio. Porque quando você menos perceber, você já vai estar entrelaçado emocionalmente com aquele homem. Você já vai estar conectado emocionalmente com ele. Se você deixar para pensar sobre lealdade e fidelidade a Deus, no momento em que você recebeu o convite para participar de um negócio ilícito, que vai te dar mais dinheiro do que você recebeu em toda a sua vida, adeus integridade. Porque naquele momento, muitos fatores emocionais vão mover você. Você vai pensar, puxa vida, eu nunca consegui dar para o meu filho uma escola, eu nunca consegui prover, minha filha está passando fome, minha esposa está nessa condição, agora é a oportunidade que eu tenho de dar um futuro melhor para eles, Deus vai me entender, e pronto. O que eu vejo hoje são as pessoas deixando para pensar no que fazer, na hora que elas não têm que pensar, elas só têm que fazer. Sabe por que esses soldados aqui não recuaram? Sabe por que esses soldados aqui, mesmo quando todo o exército recuou, eles permaneceram ali? Porque eles não deixaram para decidir na hora. Porque se eles tivessem deixado para pensar na hora, querido, se coloca no lugar deles. Imagina a cena. Imagina todos os seus amigos correndo, fugindo, gritando. O exército inimigo vindo para cima. Imagina você ali sozinho. Se fosse eu, tomando a decisão naquela hora, ao ver todo mundo correndo, o que você faria? Eu nem pensaria. Eu correria junto com eles. Não é assim que acontece? Tem muito teste social aí na internet, olha no YouTube. A pessoa está virando uma esquina, e quando ela vira, todo mundo está correndo na direção contrária. Sem questionar o que a pessoa faz, corre também. Se você deixar para tomar a decisão na hora, muitos fatores emocionais podem te influenciar, e você pode acabar tomando decisões das quais você vai se arrepender depois. Sabe por que José não caiu no adultério quando a esposa de Potifar agarrou ele? Sabe por quê? Porque ele não deixou para decidir na hora se ele seria fiel ou não ao Senhor. Ele viu o pai dele lutar 14 anos, trabalhar 14 anos pelo amor da mãe. E ele, ao ver o testemunho do pai, pensou, como é que eu posso me deitar com uma mulher que nem minha é? Ao ver o testemunho do pai, José já estava tomando a decisão do tipo de homem que ele seria. A decisão também foi tomada de maneira antecipada. Esses homens aqui do exército, eles já tinham pensado sobre que tipo de soldados eles queriam ser. Porque nós pensamos sobre essas coisas. Você pensou, antes de casar, sobre que tipo de esposa você queria ser?
Você pensou sobre que tipo de marido você queria ser? Quando Deus me chamou, eu pensei sobre que tipo de pastor eu queria ser. Esses homens haviam pensado sobre que tipo de soldados eles seriam. Esses homens já haviam imaginado diversas e diversas situações de guerra que poderiam acontecer. Eles já haviam pensado sobre isso. Eles já haviam tomado a decisão que uma vez que eles entrassem naquele exército, eles estariam dispostos a morrer em batalha. Você já decidiu sobre ser fiel a Deus? Quanto você decidiu? Você é fiel a Deus só até quando você não está endividado? Pensa nisso. Porque quando está endividado, aí você já rompe a sua fidelidade financeira com o Senhor imediatamente. Quando você decidiu ser fiel a Deus? Até você ser motivo de chacota na empresa? Aí você para de falar dele? Então não adianta você falar, eu decidi, a questão é quanto você decidiu ser fiel a Ele. A sua fidelidade é por conveniência? Eu sou fiel quando sobra? Eu sou fiel quando está tudo indo bem na minha vida? Ou eu sou fiel mesmo que eu seja perseguido na empresa em que eu trabalho? Mesmo que eu vire chacota na minha faculdade? Mesmo que as pessoas me isolem? Quanto você decidiu ser fiel a Deus? Entende o que eu estou falando? Se você deixar para pensar nisso, quando chegarmos ao ponto de alguém colocar a arma na sua cabeça e falar, nega Jesus, com a arma na cabeça, com milhares de pessoas gritando, nega, 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 você vai negar. Não porque você queria, mas porque você não estava preparado para lidar emocionalmente com aquele momento. Quanto você decidiu ser fiel ao seu cônjuge? Você já tomou essa decisão, mesmo que você não tenha casado? Mesmo que você ainda esteja namorando, mesmo que você seja solteiro, você já tomou a decisão sobre quanto ser fiel, quanto ser leal a Ele, quanto você decidiu ser, até que ponto vai a sua lealdade? Você vai ser leal mesmo Ele não sendo a você? Você vai ser leal mesmo Ele não merecendo a sua lealdade? Ou não? A sua lealdade é por conveniência. Quanto você vai ser leal a Ele, mesmo que Ele fique inválido na cama, e não tenha mais como sustentar a casa, e não tenha como mais te ajudar nas tarefas do lar? Quanto você decidiu ser leal à pessoa que você casou? Percebe o que eu estou dizendo? Você decidiu ser leal ao seu líder espiritual? Até que ponto você é leal a Ele? Até o ponto dele tocar o dedo na sua ferida? Até o ponto dele falar para você o quanto você é orgulhoso? É até aí que você é leal a Ele? Até o ponto que Ele te abraça no final do culto? É até aí que você é leal a Ele? Quanto você decidiu ser leal? Sabe por quê? O que eu quero te mostrar é que não existe meia lealdade, não existe meia fidelidade. Existe alguém que age por conveniência e existe alguém que é fiel e leal ao Senhor, custe o que custar, independente de qualquer circunstância. O que eu quero te mostrar é que obediência, fidelidade e lealdade não são decisões que eu tenho que tomar todos os dias, mas é uma decisão que eu tomei uma vez na minha vida e agora eu sustento ela. Eu não fico ponderando se naquelas circunstâncias eu aguento ser fiel ou não. Eu não fico ponderando se naquelas circunstâncias a pessoa merece ou não a minha lealdade. Não, eu já tomei a decisão sobre que tipo de homem eu quero ser e agora eu vou sustentar essa decisão independente das circunstâncias. Você assume esse tipo de lealdade diante do Senhor nessa manhã? Porque primeiro vem a instrução, depois vem a prova. Não é assim na escola? Primeiro você recebe a matéria, depois tem a prova. Não pense você que você está livre da prova. O Senhor nos prova, mas Ele não nos prova para nos reprovar. O Senhor está torcendo para você ser aprovado. O Senhor está trabalhando o seu caráter para você ser aprovado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus, o que a continuação do texto diz? É serem formados à imagem de Jesus Cristo. O Senhor está trabalhando na sua vida, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração.
Obediência, fidelidade e lealdade precisam fazer parte do nosso caráter, tem que ser intrínseco às nossas vidas, tem que ser o nosso estilo de vida, tem que ser o nosso modo de viver. Decida hoje ser leal a Deus, independente dos convites que você receba. Talvez ainda essa semana você vai se lembrar dessas palavras. Decida ser fiel a Deus, independente do convite que você vai receber. Decida ser fiel a Deus, independente do preço que você pode pagar. Em quarto lugar, se você quer ser uma pessoa confiável, íntegra, leal e fiel, se prepare. Se prepare, querido, uma vez que você conhece a Deus, uma vez que você assumiu um compromisso com Ele, uma vez que você já tomou a decisão de ser uma pessoa idônea, fiel, íntegra, uma vez que você já decidiu pagar o preço que for necessário, agora você tem que se preparar. Não basta decidir, você tem que se preparar. Eu não posso decidir ser médico sem me preparar para a medicina. Eu não posso decidir ser pastor sem passar 4 anos estudando teologia, sem ter o meu testemunho aprovado pela igreja, sem passar pelo concílio, sem passar pela ordenação. Não adianta você decidir ser um excelente jogador se você não treina. Não basta você tomar a decisão nessa manhã, você precisa se preparar para a prova que virá na sua vida. O texto diz, ele manteve a sua posição, e ele feriu os filisteus, presta atenção, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é o preparo desse homem. Eu posso imaginar esse homem treinando. Parece, e a impressão que eu tenho, é que esse era o momento da vida dele. Eu posso imaginar esse homem treinando, e ele pensando, um dia eu vou poder exercer tudo isso que eu estou treinando. Um dia eu vou poder colocar em prática tudo isso, porque era isso que eu fazia enquanto estudava. Enquanto eu estudava teologia, enquanto eu fazia pós-graduação, enquanto eu estudava no mestrado, eu ficava me imaginando liderando uma igreja. Eu ficava me imaginando aconselhando pessoas, pregando, e eu consigo imaginar esse homem se preparando, e ele pensando, um dia, eu vou ter a chance de poder defender esses homens, de defender esse exército, um dia eu vou ser usado por Deus de uma maneira tremenda e poderosa. Quanto você está se preparando? Porque o que eu vejo hoje, é 5 minutos antes da célula, as pessoas olhando o que é que tem que falar, as pessoas orando por aquele momento. Quanto você está se preparando? Como é que você vai ter uma célula cheia da presença de Deus, se você não está orando por ela, se você não jejua por ela, se você não se prepara para ela? Como que você quer estar lá em cima, se você não é fiel a Deus, às pequenas coisas que Ele te deu hoje? Como que você quer pregar para multidões? Como que você quer ser o CEO da sua empresa? Como que você quer ser promovido, se naquilo que o Senhor te confiou, você não se prepara? Quanto você está preparado hoje, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, para dizer não às tentações? Quanto que você está orando pelos seus vícios, jejuando para ser liberto deles, estudando a palavra? Quanto que nas áreas emocionais você está se preparando, fazendo terapia, fortalecendo o seu emocional, buscando uma cura sobre um trauma que te aconteceu? Quanto? Porque eu vejo as pessoas dizendo, Deus, eu quero fazer, Deus, eu quero estar à frente, mas elas não se preparam. Quanto você está preparado para se posicionar num grupo de amigos e falar assim, a partir de hoje, não falem sobre essas imoralidades na minha presença? Quanto que você está preparado para escrever no grupo de WhatsApp que você está, porque tem grupo que realmente não dá para você sair, às vezes é um grupo de trabalho, para falar, gente, chega, isso aqui é um grupo de trabalho. Não dá para usar esse grupo para ficar falando mal das pessoas. Não dá para ficar jogando nesse grupo imagens indecentes. Chega, não dá mais.
Quanto que você está preparado emocionalmente para se posicionar numa roda de conversa e falar, não faz mais fofoca comigo, beleza? Ou para aquele amigo seu de infância que você ama, que você gosta, chegar para ele e falar assim, para, chega, já deu, eu não aguento mais ver você falando mal de todo mundo. Quanto que você está preparado para se posicionar de verdade na sociedade em que a gente vive? Porque não pense você que vai ser da noite para o dia que você vai se posicionar e falar, gente, desculpa, mas eu não consigo fazer parte disso, é contra os meus valores. Não pense você que é um passe de mágica, você tem que estar preparado espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Nós, filhos de Deus, deveríamos ser fortes no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso emocional, no nosso espiritual. Glória a Deus, igreja. Está dando para entender? Quanto hoje você está pronto para não ceder às pressões do grupo? O que nós precisamos entender é que ninguém nasce preparado. É por isso que maturidade não tem a ver com idade. Hoje nós temos no ministério infantil crianças mais maduras espiritualmente que adultos da nossa igreja. Talvez você não saiba disso por não conviver tão perto delas. Hoje nós temos adolescentes da nossa igreja que buscam mais a Deus do que os seus próprios pais. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com experiência. Você pode ter 40 anos de igreja, mas se você não tem experiência suficiente com Deus, você ainda é um bebezinho na fé. Quanto você está se preparando? Quanto? Sabe por quê? Aqui na igreja a equipe ministerial toda faz exercício físico, porque a gente quer ficar forte. Não é estético, nós queremos ter saúde. Nós queremos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Nós queremos ter saúde para suportar os próximos 47 anos. Se eu não estiver aqui nos próximos 47 anos, que não seja por indisciplina, que não seja por irresponsabilidade, que não seja por falta de priorizar aquilo que Deus quer fazer. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o músculo só fica forte quando você exercita ele. E tem que doer. Se não dói, não está, eu não sei as palavras certas, mas não está ativando, não está fazendo efeito. Quer ficar inteligente? Tem que ler. Tem que ler. De vez em quando a gente pede para a igreja escrever uns textos para a gente, eu olho para alguns textos e falo assim, fulano não lê. Dá para saber no texto se a pessoa lê ou não. Às vezes a pessoa é formada, é graduada. Você olha para ela, tem um título, e você olha para o texto e fala, não é possível que é a mesma pessoa. Tem que ler, gente, tem que estudar, tem que se preparar para ficar inteligente. E a mesma coisa é o seu caráter, é a sua moral, é a sua ética. Se você não se preparar, você sempre vai ceder aos grupos, você sempre vai ceder à pressão, você sempre vai ceder aos grupos, você sempre vai ceder à pressão, você sempre vai ceder aos convites, à tentação. Esse homem aqui estava tão preparado que na hora da luta, mesmo sozinho, ele sabia o que fazer. Ele estava tão preparado, se acabar a luz da igreja aqui e desligar todos os sons, eu tenho certeza que o Samuel vai saber como nos conduzir em uma adoração, porque ele está preparado para isso. Se o meu iPad desligar, acabar a bateria, eu vou continuar pregando, porque eu estou preparado para isso. Você está preparado para agir numa situação inesperada? Esse homem estava tão preparado, que quando todo mundo fugiu e correu, ele não ficou se perguntando, e agora o que eu vou fazer? Não, ele pegou a sua espada e ele sabia o que ele tinha que fazer, e tanto sabia que o texto diz que ele e a espada se tornaram uma coisa só, tamanha habilidade que esse homem tinha com a sua espada. Em quinto lugar, se você deseja ser uma pessoa leal, seja firme e corajoso. Seja firme e haja com coragem. Querido, uma vez que você conhece a Deus, uma vez que você assumiu um compromisso com Ele, uma vez que você decidiu ser uma pessoa confiável, uma vez que você já se preparou, então chegou a hora de você subir no palco e fazer o que tem que ser feito. A missão está dada, não dá para você sair daqui e continuar o mesmo banana que você é. O mesmo homem omisso que você é, não dá mais.
Não dá mais, você está entendendo isso? Não dá mais para brincar de ser cristão no mundo que a gente vive. Você está entendendo isso? Não dá mais para brincar de ter uma família. Não é mais passatempo você liderar a sua casa. Não é mais. Esse não é um tempo onde a gente está se divertindo. Esse é um tempo de guerra, é um tempo de batalha. Enquanto você está distraído no sofá da sua casa, tem pessoas tramando mal para destruir a sua família inteira. Essa semana em Belo Horizonte, uma menininha entra dentro de um banheiro de uma escola e tem um marmanjo lá dentro. Eles estão trabalhando para não ser mais crime a pedofilia. E o que você está fazendo? Você está lá vendo a vida passar. Cadê os soldados do Senhor? Cadê esse exército do Senhor? Que é inteligente o suficiente, que estuda o suficiente para entrar nas esferas da sociedade e fazer a diferença, para escrever livros, para escrever roteiros de filme, para escrever músicas, para influenciar a cultura. Cadê? Porque eu vejo o povo de Deus distraído. Eles estão pensando só em trocar de carro, estão pensando só em comprar uma casa maior, estão pensando só em colocar uma televisão OLED na sala da casa deles. Onde que você está com a sua cabeça? O que você está fazendo da sua vida? Porque são os seus filhos que vão viver nesse mundo, são os seus netos que vão colher aquilo que você está plantando. Nós não podemos chegar nessa igreja e deixar para a próxima geração uma igreja mais fraca do que aquela que você recebeu. Você tem a responsabilidade moral diante de Deus de nos ajudar a fortalecer essa igreja em todas as suas áreas, para que a próxima geração chegue aqui e ela seja preparada para viver nesse mundo. Cadê o nosso povo escrevendo filmes? Cadê os livros? Cadê as músicas? Cadê a expressão de criatividade que o Senhor te deu? Cadê as novas leis sendo escritas? Cadê? Quantos anos você tem? Não precisa responder, mas até hoje o que você fez com esses anos que Deus te deu? Trocou de armário todos os anos? Foi isso que você fez? Conheceu 10 países? O que você fez? Qual foi sua contribuição? Está na hora do povo de Deus começar a agir e parar com esse mimimi. Meu Deus, essa música aí eu não gosto, deixa de ser infantil. Primeiro que esse culto não é para você, é para Deus, nós cantamos para Deus. Chega de crente maduro. Chega de crente imaturo, gente, chega, não dá mais. O meu papel não é ficar massageando o seu ego, o meu papel é te preparar e te impulsionar para você fazer a diferença lá fora, para você ser o melhor gerente que a sua empresa já teve, para você já ter o melhor médico que essa cidade já teve. Se você entrou aqui achando que o meu compromisso com o Senhor é passar a mão no seu ego, procura outra igreja para você, porque esse não é o meu compromisso com o Senhor. Eu estou aqui para acelerar o seu crescimento, independente se você vai gostar de mim ou não. Graças a Deus, Deus já tratou o meu coração, eu não estou carente. Você me aplaudindo ou não, feliz ou não, não é isso que eu estou buscando. Nesses 4 últimos anos, meu cabelo caiu, por isso que está grande aqui, ó, que eu estou tampando. Eu tenho 31 anos, quando eu vou no barbeiro ele fica pegando todas os fios brancos, é meia hora só tirando os fios brancos da minha barba. Mas eu não estou triste não. Os meus amigos estão falando aí para mim, compra um cremezinho, passa aí, mas eu não estou triste não. Sabe por quê? Porque eu estou me desgastando por algo que vale a pena. Mas e você, querido? A vida está passando muito rápido. Ontem eu estava dando banho nos meus filhos e eu colocava ele na palma da minha mão. Ele cabia todinho nessa palma aqui. Hoje eu não consigo carregar no colo. Está passando muito rápido. O que a gente está fazendo? Eu não sei se você já observou ou não, mas nós estamos acostumados a reagir. Nós somos um povo reativo. Mas Deus não está chamando você para reagir, Deus está chamando você para agir.
As pessoas chegam para mim e falam: Juan, deveria pregar sobre esse assunto, porque está acontecendo isso na sociedade. Querido, a Bíblia não é um livro de resposta, a Bíblia é um livro de direção. A direção está aqui domingo após domingo para todos os males que estão acontecendo na sociedade. Eu, como igreja, não tenho que responder, eu tenho que dirigir, porque a igreja é a luz do mundo e sal da terra. Nós não podemos mais ser um povo reativo. Nós temos que agir, ou seja, independente do que aconteça no seu ambiente de trabalho, você não pode reagir ao que está acontecendo, você não pode ponderar, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Você não pode analisar a sua reação, você tem que ser ativo, o seu falar tem que ser sim, sim e não, não, independente se você esteja na presença do presidente do Brasil, do chefe da sua empresa ou dos seus colegas de trabalho, a sua fala tem que ser a mesma. O seu jeito de viver tem que ser o mesmo, dirigindo o seu carro com vidro fechado e isso filme, e dando a EBD aqui na igreja, tem que ser a mesma pessoa. A mesma pessoa que você é dentro de casa, você tem que ser aqui dentro da igreja, você tem que ser aonde você trabalha. Não importa as circunstâncias, você precisa assumir um compromisso. Eu vou ser a mesma pessoa, eu vou falar do mesmo jeito, eu vou agir da mesma forma. Por quê? Porque nós não somos reativos, nós somos ativos. Eu não sei só o que eu tenho que falar. Eu não sei só o que eu tenho que fazer, eu não sei só como proceder, eu também já sei o preço que eu vou pagar. Será que você sabe o preço que você vai pagar? Talvez aqui nesse culto você está aprendendo sobre o que você tem que falar, sobre como você deve agir, sobre o que você deve fazer, mas será que você já parou para pensar e calcular e pôr na balança o preço que você vai pagar? Quando você falar para o seu amigo: não fala mais de fofoca comigo, já calculou? Quando você chegar no grupo de WhatsApp e falar: gente, não quero mais esse tipo de postagem aqui. Quando você chegar para o seu gerente e falar assim: eu não vou fazer mais parte desse tipo de negócio. Talvez você vai perder alguns amigos, mas eu já sei disso, e eu estou disposto a perdê-los. Eu só não quero perder a aprovação do meu Deus. Eu só não quero me vender. Talvez você vai ser excluído onde você trabalha. Tudo bem. Eu só não quero ser excluído do reino de Deus. Talvez você vai perder até o seu emprego. Tudo bem perder o seu salário. Eu só não quero perder o sustento que o Senhor me dá. Você já decidiu ser uma pessoa fiel e leal? Porque não tem meio termo. Não tem meio. Ou você é, ou você não é. Ou o que você tem hoje é conveniência, ou é fidelidade. Ou é conveniência, ou é lealdade. Nós como filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, nós como embaixadores do reino de Deus, como parte do exército do Senhor, nós não podemos mais continuar agindo dessa maneira. Imagine a cena: o exército inimigo se posicionou, Israel fugiu, Eleazar olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, mas ele permaneceu ali. Ao fazer isso, ele estava dizendo com a sua atitude: hoje, Deus, eu vou morrer pelo seu nome, eu vou me entregar por completo nessa batalha, seja o que o Senhor quiser. Querido, será que você não está retrocedendo aos seus valores e aos seus princípios, com medo das pessoas te chamarem de preconceituoso? Será que hoje você não está concordando, dando o seu aval, dando a sua aprovação, com medo das pessoas te chamarem de preconceituoso? Será que hoje você não está retrocedendo nas suas posições bíblicas, com medo de ser cancelado na internet? Será que hoje você não está fugindo e se escondendo com medo de perseguição? Será que hoje você não está se escondendo e fugindo com medo de perder aquilo que você conquistou? Porque talvez você olhe para esse exército e fala assim: cambada de frouxo. Será que a igreja de Jesus não está recuando por medo? Às vezes o medo de perder tem sido muito maior do que a nossa vontade de ganhar.
Às vezes o medo de perder tem sido muito maior do que a nossa vontade de ganhar. Às vezes o medo da vergonha é maior do que a vontade de ganhar o nosso irmão para Jesus. Às vezes o medo do que a pessoa vai dizer é maior do que a vontade de ter ela no reino de Deus. Presta atenção nisso daqui. Com esse exército eu aprendo que tem pessoas que só vão aparecer depois que todo o trabalho foi feito. Porque o texto diz que depois que Eleazar matou todo mundo, o exército voltou para saquear os mortos. Não espere alguém fazer para você fazer, porque tem pessoas que só vão aparecer depois que o trabalho duro foi feito. Tem pessoas que vão aparecer só para comentar: nossa, Eleazar, olha o que você fez aqui. Eu acho que você matou esse aqui errado, não devia ter matado dessa maneira. O que a gente mais tem nessa geração são comentaristas. Você sabe o que é um comentarista? É alguém que não tem capacidade para fazer. O que mais tem é gente comentando o que você está fazendo. Tem pessoas que só vão aparecer depois. Tem pessoas que só vão aparecer para comentar. E tem pessoas que só vão aparecer para desfrutar daquilo que você fez. Porque o exército voltou para saquear os mortos. Que tipo de crente você é hoje? Você é o crente comentarista? Eu acho que o pastor devia fazer isso de outra forma. Eu acho que a ONG da igreja mesmo devia estar agindo assim, não desse jeito. Eu acho que o Samuel não devia vir com esse tênis branco. Eu acho que esse piano deveria estar em outro lugar. Que tipo de crente você é? Porque para eles cantarem aqui agora, eles tiraram essas canções a semana inteira estudando, ensaiando, se preparando. Abriram a igreja hoje para ensaiar. E aí vem você para comentar. Tem pessoas que chegaram hoje cedinho para limpar o banco que você está sentado. E aí você chegou só para desfrutar. Que tipo de crente você é? Há pessoas que são espectadores. Há pessoas que são comentaristas, mas há pessoas que Deus está levantando para ser instrumento nas mãos dEle. Em sexto e em último lugar, se você quer ser uma pessoa leal, dependa única e exclusivamente do Senhor. Eleazar ali com a espada na mão, era ele Deus. Era ele Deus. Quando eu subo aqui em cima e olho para vocês, pode ter certeza que eu subo aqui falando: Deus, agora é eu e o Senhor, me ajuda. Quando a gente vai na casa de um marido que está batendo na mulher, eu chamo 2, 3 para ir comigo, e não pense você que isso acontece porque acontece. É por isso que a gente está malhando. Eu entro na casa e falo assim: Deus, agora é o Senhor e a gente aqui. Só Deus sabe o que pode acontecer. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você precisa entender que vai ser você e Deus. Quando o seu chefe falar: está demitido, é você e Deus. Quando os seus amigos te excluírem, te deixar só, é você e Deus. E você vai precisar exercer a sua confiança no Senhor, porque nesse mundo mal que a gente vive, os fofoqueiros são promovidos e os que têm compromisso com a verdade são demitidos. Os que aceitam os negócios ilícitos são promovidos, e aqueles que se posicionam são os que menos recebem. E é nessa hora que nós precisamos confiar em Deus. E o texto termina dizendo: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Você pode glorificar a Deus, querido? O Senhor está te concedendo uma grande vitória nesse dia. Porque uma coisa é receber salário, outra coisa é ser sustentado por Deus. Uma coisa é ser aplaudido pelo mundo, outra coisa é ser aprovado pelo Senhor. O Senhor está te concedendo uma grande vitória. Mas qual vitória você quer? O aplauso do mundo ou a aprovação de Deus? O dinheiro na conta ou a provisão do Senhor chegando de maneira milagrosa? A popularidade nas redes sociais ou ser conhecido até pelo diabo? Você, eu sei quem é.
Ser conhecido como alguém legal, da moda, ou ser conhecido como um grande homem de Deus, uma mulher cheia da presença dEle? Pergunto isso porque não tem como você agradar dois senhores. Não tem como você receber dois prêmios. Ou hoje você está recebendo o prêmio do mundo, ou hoje você vai começar a receber o prêmio do Senhor. Mas não tem como ser aplaudido pelo mundo e aprovado por Deus. Não tem como se enriquecer ilicitamente e receber a provisão do Senhor. Não tem como. Você vai precisar decidir quem é o Deus da sua vida, quem é o Senhor da sua história, que exército você vai fazer parte. Sabe por que esses soldados receberam a vitória? Porque eles conheciam a Deus, porque eles tinham um compromisso com o Senhor, porque eles eram leais aos seus líderes, porque eles se prepararam para a guerra e porque eles se posicionaram e agiram. Querido, deixa eu te dizer algo. Quando você está com Deus, fazendo o que Deus quer, da maneira como Deus quer, não tem como dar errado. Eu fico imaginando Deus olhando para aqueles homens lá embaixo. Eu fico imaginando Deus olhando para ele e falando assim: não é possível que ele vai fazer isso. Vem cá, olha o que ele está pensando. Não é possível que... Cara, ele confia muito em mim. Meu Deus, ele depende muito de mim. Jesus, Espírito Santo, vem cá. Olha o que esse homem está prestes a fazer. Está todo mundo correndo, mas ele ficou lá. Olha como ele confia em mim, olha como ele depende de mim. Eu vou descer e eu vou dar a vitória para ele, porque ele é meu, esse exército é meu, esse povo é meu, essa igreja é minha, esses são os meus filhos. Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Eu quero terminar lendo esse versículo com vocês, 2 Crônicas 12:38, presta atenção, me dá a sua atenção só mais esse segundo. Todos esses homens de combate se apresentaram voluntariamente. Todos esses homens de combate se apresentaram voluntariamente. Foram a Hebrom, totalmente decididos a fazer de Davi o rei sobre todo Israel, e todos os israelitas tinham o mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, pois as suas famílias haviam fornecido provisão. Ninguém faz nada grande sozinho. Todo o povo de Deus se posicionou voluntariamente para fazer de Davi o seu rei. E não só se posicionou, como forneceu tudo o que precisava para que aquele reino se expandisse na terra. Ninguém faz nada grande sozinho. Deus não só levantou Davi como líder do povo, mas levantou um povo para Davi. Deus não só levantou Davi como um grande líder, mas levantou para Davi um grande exército formado por homens e mulheres fiéis e leais ao Senhor. Ninguém faz nada grande sozinho. Deus me levantou para ser um líder espiritual nessa cidade, mas levantou você para que você faça parte daquilo que Ele quer fazer. Deus levantou você. Agora a pergunta que eu te faço é, o verso 38 diz assim: todos esses homens se apresentaram voluntariamente. Quem é que se apresenta nessa manhã? Fica de pé. Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, você precisa saber o preço que você vai pagar. Você precisa saber quanto isso vai te custar. Não dá para entrar na guerra se você tem medo de perder algumas coisas. Só dá para entrar na guerra quando você está disposto a perder tudo em nome de Deus. Quando você está disposto a lutar até o fim. Nós só vamos pastorear essa cidade quando você entender a sua missão e o seu propósito. Nós só vamos influenciar essa geração quando você entender o seu papel naquilo que o Senhor quer fazer. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O Senhor não nos trouxe aqui nessa manhã por um acaso. O Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. Há pessoas aqui que desperdiçaram a sua vida até esse exato momento. Mas a partir de hoje, nem um segundo a mais será desperdiçado. Nenhum minuto a mais será jogado no lixo. Nenhum talento mais será imprimido em algo que não seja eterno.
Nenhum recurso mais será investido em algo que não seja para a transformação da nossa cidade. Porque quando o povo de Deus está disposto a amar, nada falta, o Senhor paga a conta. E quando nós entendemos a nossa missão de canal, mais água passa, mais água passa, mais água leva vida às cidades, e mais água passa, e mais água passa, e mais água passa, e todos são saciados, porque é o Senhor que é a fonte de todo recurso, a fonte de toda a provisão, a fonte de todos os dons, de todos os talentos, de todas as capacidades, a fonte de todas as posições, de todos os títulos. É o Senhor que rege toda a criação, e o Senhor não quer usar prédios, o Senhor quer usar pessoas. Homens que estão dizendo, mulheres que estão dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, restaura os sonhos que o Senhor tinha para a minha vida, eis-me aqui, restaura os projetos que o Senhor tinha para a minha vida, eis-me aqui, eu me submeto ao que o Senhor quer fazer, ainda que seja algo que eu nunca imaginei, ainda que seja algo menor do que eu pensei, eu serei fiel no pouco que o Senhor me dá hoje, eu doarei a minha vida, eu me sacrificarei por essa missão, porque eu sou teu, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos, ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Eu não sirvo a um Deus morto, eu não presto culto a uma imagem, eu presto culto a um Deus vivo, e eu nessa manhã sou a oferta viva, que pode descer do altar a qualquer momento, mas não desce até ser consumido pelo Senhor. Receba, Deus, cada homem, receba, Deus, cada mulher, receba, Deus, cada criança, receba, Deus, cada jovem e cada adolescente, porque hoje é o dia de marcharmos, porque a vitória o Senhor já nos deu. Em Apocalipse, o Senhor já nos deu a vitória, e naquele dia haverá uma multidão de pessoas de todos os povos, tribos e raças, e elas virão te adorar, mas elas só estarão lá porque a tua igreja marchou. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela tua presença. A missão está dada, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Querido, nós queremos tirar uma foto desse exército.